Bom dia, alunos, tudo bem? Segundo ano, eu espero que sim. Eu desejo uma excelente semana, desejo aí também uma excelente prova, tá bom? Vocês sabem que nós vamos fazer a nossa avaliação daqui a pouquinho, né? Em alguns instantes nós iremos iniciar a nossa avaliação. Então, o que que eu tenho para vocês aqui? Eu tenho algumas dicas prévias, claro, e nós vamos fazer aí o nosso percurso avaliativo, beleza? Vou falar algumas questões sobre os assuntos que nós estudamos, tá bom? Claro que eu vou comentar o que vai constar na prova, tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, eu acho que eu nem preciso. Eu vou passando por aqui, eu acredito que dá pra ver, né? Dá sim. A questão do infográfico, né, gente? Nós estudamos aí um infográfico, informação multimodal. Então presta atenção. O que é informação multimodal? Vou deixar nesse gráfico aqui, né? Aí, gente, vocês percebem que as informações multimodais, elas se dão justamente pelo quê? Pela imagem, aqui, ó, por essa parte que está em negrito, né, essas letras aqui e esse número que está em negrito. Então, tudo isso quer indicar algo, quer indicar uma informação. Né? Então, eu tenho essa informação mais importante aí em cima, 5 dicas, que está em negrito. Então, toda essa parte é chamada de multimodalidade, certo? Porque eu tenho vários recursos para produzir alguns significados. Beleza? A imagem dessa moça aqui sentada na cadeira diz o quê? Que ela está fazendo uma avaliação. E o nosso título, né, desse infográfico é do que fazer durante a prova do Enem. Então associa a imagem com o título, a imagem não verbal, né, o texto não verbal com o texto verbal. E outra coisa também importante além da multimodalidade, a questão de você inferir o que está sendo dito no gráfico. A leitura é importante, mas professor, a leitura simplesmente por ler, a leitura simplesmente por decodificar essas informações aqui? Não. A leitura que, aqui o exemplo, do que essa imagem quer dizer para você. Às vezes, no gráfico ou no infográfico, não vai ter ali, digamos, uma explicação verbal. Às vezes só terá uma imagem. Então você terá, ou também terá só números. Então você tem que fazer a inferência. O que é inferência? É deduzir aquela informação, certo? O gráfico, como eu falei, o infográfico, ele trabalha aí com esses dois tipos de textos, os textos verbais e não verbais, e também o texto verbo visual, que trabalha esses dois textos, essas duas linguagens, tá bom? Então é preciso você trabalhar justamente essa questão. Eu vou mostrar aqui para vocês justamente isso, olha só. Aqui, ó. Então nós temos aí é, justamente o infográfico aqui, e aí você vai fazer a questão relacionada ao infográfico. Ele quer saber o objetivo desse texto. Você vai ler e vai procurar as informações, vai tentar inferir as informações e tentar resolver. Em relação à multimodalidade também, por quê? Porque a multimodalidade, né, são o quê? Recursos que você detém dentro do infográfico, do gráfico e de outros textos também, e você consegue ter um melhor significado, você consegue atribuir vários significados para aquela informação, beleza? Ou seja, você consegue clarear aquela leitura, beleza? Lembrando que a leitura, como eu falei para vocês, não é só de texto verbal, a leitura também é de imagens, né? De gráficos, de números, beleza? Vamos lá. E aí também nós temos, gente, uma questão bastante interessante. Vocês lembram daquela questão sobre os tempos verbais? Né? Sobre a questão do pretérito perfeito, o que, que ele indica, né? Saber qual é a função dele. Pois é, então isso aqui está muito ligado à conjugação verbal. Né? Você sabe a conjugação verbal, então você vai saber também atribuir qual o significado que aquele verbo designa para tal oração, né? Para o contexto da oração. Tá bom? Então é bom relembrar também essas questões aqui, beleza?
Aí outra questão, professor, também que o senhor vai trabalhar, essa daqui, ó, vamos lá. Saber, gente, saber o que é modo indicativo, saber o que é modo subjuntivo e saber o que é modo imperativo. Obviamente também que você deve saber as formas nominais, tá? Infinitivo, gerúndio, particípio, o que que é cada um, tá bom? Eu expliquei para vocês que a questão do gerúndio e particípio, ela é bem particular, né? O gerúndio, ele dá aquela ação de desenvolvimento da ação, e o particípio já dá aquela ação de quê? Finalizada, aquela ação que terminou por ali, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Como eu falei, tem que saber o sentido aqui de cada tempo. E outra, professor, o senhor vai pedir conjugação verbal assim, como está aí no quadro? Não, eu não vou pedir assim, tá? Eu vou pedir já inserido dentro da questão. Então, o verbo X, qual é o tempo dele? Então, você vai ter que lembrar a conjugação verbal para poder assinalar ali a alternativa correta, tá bom? Então, é por isso que é importante você fazer aí na sua cabeça, fazer no seu caderno, então na própria prova, né? Justamente qual é a conjugação correta, tá bom? Aconselho a verificar essas informações, né? Poxa, será que realmente é isso? Será que realmente eu estou correto? Né? Então, qual é o outro verbo que eu posso associar aqui à conjugação? Qual é a conjugação aqui correta? Né? Então, esse período, esse tempo que você tem agora é justamente para solucionar as dúvidas, tá bom? Com você mesmo, eu não posso agora no horário da prova tirar nenhuma dúvida, tá bom? Só a respeito, obviamente, de alguma intercorrência, alguma intervenção, beleza? E professor, então língua portuguesa acabou? Beleza, acabou. E aí literatura, professor? Literatura, vocês lembram que nós falamos do romantismo europeu, né, na unidade 9? Então, esse romantismo europeu, gente, ele vai ser primordial para a gente entender quais são as características principais aí do romantismo. Vocês lembram que tem esse cenário aqui na Europa, certo? Aquele contexto histórico, porque existe um movimento que quer a liberdade, né? Tem um movimento ali dos autores intelectuais, certo? Do século XVIII, que eles querem aí, do século XIX, perdão, que eles querem aí essa liberdade. Eles querem essa autonomia de escrever sobre sentimentos, sobre uma questão mais individual, sobre questão nacionalista. Por quê? Porque antes não era que era proibido, mas a regra, né, a questão que era seguida aí dentro das escolas, ou dentro da escola, que é o neoclassicismo, que vocês conhecem como arcadismo aqui, diz que seguir as culturas clássicas, valorizar as culturas clássicas, Grécia e Roma, ser racional, equilibrado, ter harmonia dentro do poema, ter harmonia dentro do conteúdo. Então vocês vão perceber uma coisa muito fechada no neoclassicismo, certo? É como eu falei para vocês, ano passado vocês estudaram arcadismo aqui no Brasil, certo? O arcadismo é o neoclassicismo lá da Europa. O arcadismo aqui no Brasil é o neoclassicismo lá da Europa. É a mesma coisa. Eles seguem a mesma regra, tá? Questão das formas clássicas. Seguir valorizar as culturas clássicas, Grécia e Roma, né? Seguir toda aquela estrutura, né, do poema, seguir toda aquela questão racional, né? Nada de sentimento, seguir um equilíbrio, certo? Beleza, seguindo isso daí, vocês viram que o Lord Byron, né, o Goethe também teve uma contribuição importante lá na Europa, o Lord Byron também, o Walter Scott, né, então, principalmente o Lord Byron com o Mal do Século, beleza? E algumas características aí, né, que eu falei para vocês, a questão da burguesia, como a burguesia ascende nesse período do romantismo, certo?
E aqui são as características: liberdade de criação, individualismo, subjetivismo, sentimentalismo, idealização da mulher, muito constante, o culto à natureza, né, também, só que essa natureza ela vai ser levada para uma questão de sentimento do indivíduo, não vai ser uma questão de cenário, vai ser voltada para o sentimento do indivíduo. A questão da valorização do passado, como eu falei, a questão nacionalista, a questão mais histórica, né? E a questão da religião, porque a religião ela se opõe à questão clássica do neoclassicismo. O neoclassicismo não tinha essa questão de religião, né? Agora no romantismo já é apegado mais à religião cristã. Bom, e aqui o romantismo em Portugal, que eu preciso falar para vocês, preciso deixar claro para vocês, é justamente o que, gente? Esse quadrinho aqui é importante para a gente. O arcadismo trabalha aí justamente essa questão da filosofia do iluminismo, enquanto que o romantismo trabalha o liberalismo, ou seja, a liberdade dos sentimentos, a liberdade individual, ok? A questão da burguesia que ascende no romantismo, a nobreza que mandava ali no arcadismo, né? A questão do arcadismo ser o quê? Universalista, ou seja, os temas são universais, ou seja, todo mundo consegue entender, enquanto que no romantismo vai ser mais voltado para a questão individual. Por isso que a análise do texto do poema do romantismo exige mais cautela, exige mais atenção. Por quê? Porque tem muita questão subjetiva, então é preciso ter uma calma para isso, beleza? Então, o arcadismo é a ordem, é tudo muito equilibrado, tudo muito racional, enquanto que no romantismo não, é caos, é o sentimento, é anarquia, é emoção, é paixão, né? Então, tem tudo isso aí que vocês devem anotar. A geração, né, as gerações do romantismo português, tá, gente? Vocês precisam saber, ok? Então, aqui, ó, a primeira geração, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, a primeira geração, né, com Alexandre Herculano e Almeida Garrett, certo? E aqui, ó, você tem o quadro dos conceitos dessas fases. A primeira fase é o que, gente? Aquela fase mais nacionalista, voltada para a questão do nacionalismo e da questão histórica. A segunda geração é o que, gente? Voltada mais para o mal do século, voltada pela questão do individualismo, do egoísmo, do pessimismo. Lembra o mal do século? Pois é. E a terceira fase já muda. É uma questão mais social, é uma fase mais social, uma fase mais voltada para a questão da sociedade, de verificar já os problemas. Professor, mas isso não é só lá no realismo? Pois é. Essa terceira fase, ela tem um pé já no realismo. É o período de transição entre o romantismo e o realismo. Então, por isso que essa terceira geração, ela não vai se preocupar mais com essa questão do sentimento individual, mas sim com a questão mais social, voltado mais para o geral. Beleza? E aqui a gente tem os autores, né? Os autores da primeira fase, Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Os autores da segunda fase, eu priorizei aqui o Camilo Castelo Branco, tá bom? E o autor aqui, os autores da terceira fase, eu priorizei aqui o Júlio Diniz, beleza? O Júlio Diniz, que justamente tem essa questão de falar aí sobre a questão social, ainda que de maneira bem leve, bem rasa, mas já se tem uma preocupação social aí sim, tá bom? E eu também, gente, eu citei na prova uma questão sobre o romantismo, a escrita feminina sobre o romantismo, ou seja, naquele período, né, as mulheres começaram a não só ler, mas também a escrever, né, os seus romances, os seus poemas, tá bom? Então houve aí uma grande evolução no cenário da mulher, né? A mulher deixou de apenas ser ali, digamos que fazer as questões domésticas, né, a mulher deixou de fazer os afazeres domésticos, né, melhor dizendo, e passou a ler e passou também a escrever, passou a publicar os livros, né? Então você já tem uma mudança nesse aspecto
da escrita feminina, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. A prova vai começar daqui a pouco, então peguem esse momento para revisar tudo, tá bom, gente? Já dei algumas dicas aqui importantes, então é isso. Grande abraço, boa prova!